pessoas, às vezes, a gente vê com dons. As pessoas têm habilidades. São pessoas inteligentes. Mas, de repente, as suas próprias fraquezas, as suas áreas não tratadas vão fechando as portas. Em quinto lugar, o caráter pode atrair o juízo de Deus. Quando o senhor Ananias e a senhora Safira foram ao altar de Deus, o caráter deles estava sujo, deficiente, e o juízo de Deus veio. Deus foi tolerando, até que veio o juízo. Como é que a gente pode definir o caráter? O que é o caráter? Eu me lembro que eu fiz uma faculdade de filosofia. Eu me lembro que na minha época, de estudando filosofia, eu paguei algumas cadeiras na área da psicologia. Eu tenho também algumas formações na área da psicoterapia, da terapia familiar, mas eu me lembro estudando especificamente uma matéria sobre as teorias da personalidade, isso 300 teorias. Mas assim, o que a gente pode trazer em suma, de forma simples e objetiva sobre o que é caráter? Gente, caráter é o que você é quando está só. Fala para o seu vizinho assim: objetivamente, caráter é quem você é quando você está sozinho. Fala, isso é o seu caráter. Como é que a gente pode diferenciar caráter e reputação? Caráter é o que você é. Reputação é o que os outros acham. Porque nós temos um caráter e temos uma reputação. Reputação é o que o cara acha. Caráter é o que você é. Preocupe-se mais com o seu caráter do que com a sua reputação, porque reputação é o que os outros acham, caráter é o que está na sua essência, é o que está dentro de você. O caráter são aqueles traços invisíveis, internos, que definem um homem. O caráter é a nossa fibra moral. O caráter são aqueles paradigmas invisíveis que guiam a nossa vida. São os ecos do passado. São as vozes da infância, às vezes ensinamentos recebidos e sedimentados na nossa alma. A palavra de Deus diz que o pai deve ensinar o filho desde cedo, ensina a criança no caminho em que deve andar, para que mais tarde, quando ele se torne velho, ele não se desvie dele. Veja essa ilustração. Eu me lembro de um pastor que lecionava na nossa escola, ele dizendo que ele se lembrava que desde pequeno, criança, guri, o pai pegava ele e o levava na sapataria, para o pai comprar sapato. Aí o pai chegava lá, olhava o sapato e o menino do lado. E ele lembra, ele tem essas imagens, ele falava, gente, eu me lembro de tudo isso. O pai comprava o sapato, usava o sapato 15 dias, guardava a caixa do sapato, guardava aquele papelzinho que coloca dentro do sapato, terminava de usar o sapato, o que o pai fazia? Pegava uma graxa, dava uma encerada no sapato, pegava a caixa, botava o sapato dentro, botava o papel, fechava a caixa, pegava o filho e levava o filho. Aí o filho escutava o pai dizendo assim, vendedor, esse sapato aí, assim, sabe, nesses 15 dias parece que o meu pé cresceu, assim, parece que não coube mais, eu usei, não tive tempo para voltar aqui. Aí o pai ia com aquela lábia, o vendedor olhava, estava encerado, estava bonito, eu nem usei, está aqui, vim aqui devolver. Aí o vendedor caía na lábia do pai, trocava o sapato. E o pai saía dali às gargalhadas,
dizendo: está vendo, filho? Enganei mais um trouxa. Esse pastor dizendo que ele se lembra dessas imagens, ele falou assim: irmãos, mais tarde, eu não dava só calote no sapateiro, eu dava calote e era em sapatarias inteiras. Porque esse troço, ele foi entrando. Irmãos, é uma coisa interessante, eu até estava lendo sobre isso. A criança, veja, a criança até certa idade, ela enxerga o mundo tal como os pais enxergam. A criança enxerga o mundo com o olhar dos pais. Até mais ou menos os 6, 7 anos, o padrão de moralidade da criança é o padrão dos pais. E é tudo isso que vai ficando lá nas bases. Por que tem gente que se deve R$1, o cara tem insônia? Não, se eu dever R$1, eu não consigo dormir. O outro deve milhares de reais, mas dorme assim profundo. Às vezes tem irmãos assim, a gente tem lá o nosso ministério, né? A gente tem os materiais nossos, livros e tal. Irmãos, é um negócio sério. Às vezes você tem que até criar regras. Se for receber um cheque, só tal. Mas pastor, mas não é crente? E às vezes a secretária pega e liga: olha, fulano tem um cheque. O cara fica revoltado. O cara fala: não, eu dei o calote, mas eu estou ofendido, porque assim, esse negócio de acertar o calote me ofende. Né? Está entendendo? De onde vem isso, gente? Quem sabe um pai como esse na ilustração, na hora de dizer para o filho: solta o peixe, larga o peixe. Muitas vezes o pai e a mãe, como figura de autoridade, negociaram esses valores. E aí depois, quando a gente vai para a vida, a gente cresce. Como este rapaz que muitas vezes, diante de uma questão ética, moral, ele se lembrava da cena do peixe, ele se lembrava do pai dizendo: olha, solta o peixe. Quantas vezes a gente, na hora de decidir algo, a gente se lembra, a gente não se lembra dessas referências. Quais são os ideais invisíveis que guiam a sua vida? Quais são esses ideais invisíveis que ninguém vê? Quais são esses paradigmas? Quais são essas estruturas mentais que nos fazem tomar as nossas decisões diante das pressões, das tempestades e dos cataclismas? Pode ser, irmãos, que o maior gigante que nós tenhamos de enfrentar seja nós mesmos. O maior gigante pode estar dentro de você. O seu caráter. O que não é caráter? É interessante nós também pensarmos sobre o que não é caráter. Porque às vezes nós fazemos uma certa confusão com algumas coisas que nós achamos que atestam o que é caráter. Primeira coisa, não confunda caráter com carisma. Não confunda caráter com carisma. Às vezes a gente vê uma pessoa, eu estou falando da pessoa, mas eu quero que você pense em você, e eu estou pensando em mim, nós vamos pensar em nós, mas como ilustração, a pessoa é gente boa,
Eu estava esse final de semana num congresso da Igreja Quadrangular, e eu comecei a ver, porque às vezes a gente para ouvir os líderes. E eu falei, puxa, que interessante, como é que nós líderes, nós temos essa capacidade. Uma vez eu estava aconselhando um rapaz, o rapaz era até ateu, eu estava orientando, ministrando, ele falava assim, olha, eu fico impressionado com a capacidade que vocês pastores têm de falar. A capacidade que vocês líderes têm de usar o recurso da palavra. Mas é interessante, eu estava lá nesse congresso, aí vinha aí vamos chamar uma líder tal, e vinha, falava aquela palavra boa, articulada. Eu falava, caramba, eu uso uma ilustração. Aí vinha outro e falava, e daqui a pouco era eu também para falar. E eu falei, que interessante, nós líderes somos pessoas carismáticas. Mas isso não tem nada a ver com caráter. Eu sou de uma origem, de uma denominação, que normalmente a igreja escolhia o pastor pelo carisma. Vamos eleger um pastor, nós temos 10 candidatos. Aí como é que fazia para eleger o pastor? Pelo carisma. 10 candidatos, vamos marcar o dia das pregações. Irmãos, no dia tal vai ser o fulano de tal, no dia tal o ciclano, no dia tal o ciclano. Aí ia passando os pastores, aí o cara preparava a melhor mensagem, e o cara chegava, impostava a voz, aí chegava, não, esse aqui fala muito manso, esse aqui não, esse aqui... Aí daqui a pouco elegia um pastor pedófilo, trambiqueiro, mas prega bem. Prega bem, tem carisma. Quantas pessoas, eu estou citando os casos extremos. Às vezes a pessoa tem uma deficiência, eu vou falar amanhã, ou hoje, não sei, que a deficiência às vezes é pequena, média ou grave. Pode ser uma pequena, uma média ou uma grave. De alguma forma, todos nós temos as nossas pequenas deficiências. Todos nós. Mas às vezes o cara tem uma deficiência muito grave. Entra numa igreja, gente boa, conversador, comunicativo, papapá, e é um líder. Uma vez chegou um desses lá em Vitória, um líder, veio de uma igreja grande, somebody love, e daqui a pouco o irmão, e aí, folhinha de cheque para cá, e irmão, e é isso aí, rapaz, aconteceu um negócio, tal, financia um carro para mim, eu vou te pagando, e daqui a pouco, tchau. Aí chegou o pastor, eu deixei 10 folhas de cheque com ele. Pastor, eu financiei um carro. Olha, por quê? Porque nós confundimos carisma com caráter. Segunda coisa. É importante ter uma boa reputação, mas nem sempre ter uma boa reputação é sinônimo de caráter. O próprio Jesus, quando se referia aos fariseus, ele os chamou de sepulcros caiados. O que era um sepulcro caiado? Era uma sepultura toda bonita, mas por dentro estava podre. Você sabe um dos títulos que Jesus usou para os fariseus? Sepulturas invisíveis. Você já pensou? Você já pensou você ser uma sepultura invisível? Tinha-se aparência. Os irmãos, imaginem que os fariseus, eles jejuavam de 2 a 3 vezes por semana. Eu pergunto, quem aqui de nós jejua religiosamente de 2 a 3 vezes por semana? O fariseu jejuava. O fariseu dizimava de tudo, orava. Mas eles foram chamados de sepulcros caiados. Sepulturas invisíveis. Terceira coisa, caráter não pode ser confundido com conversão. Irmãos, nem toda pessoa que nasceu de novo tem atestado de bom caráter. Aliás, eu costumo dizer que se o texto de 2 Coríntios 5,17, a gente usa muito esse texto, alguns irmãos, aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Olha aí, pastor. Irmão, se esse texto fosse
atestado de bom caráter, de uma pessoa restaurada, curada, liberta, esse texto nunca poderia estar na carta de Paulo aos Coríntios. Aliás, se você ora pedindo, ó Pai, me dá a vida da igreja primitiva, exclui a igreja de Corinto, fala, a exceção da de Corinto. Porque a igreja de Corinto era a igreja mais problemática, rachada, sem vergonha. A coisa lá chegou a um ponto tal que até na ceia, o pessoal ia para a ceia para ficar bêbado. Você imagina? Tinha ceia e lá a ceia não era copinho de... O cara comia mesmo, bebia, e era vinho. Aí o cara ia, e era para cear, mas aí começava e vai, o cara, tipo assim, hoje vai ter ceia, não vou nem almoçar. Vou preparar para a ceia. E chegava na ceia, lê lá a carta de Paulo. Paulo fala assim, gente, tem gente que está ficando bêbado na ceia. O cara no meio da ceia, ele já estava chamando o urubu de meu loiro. Ele já estava falando assim, Genésio é tudo na minha vida. O cara não sabia mais falar Jesus. Era a igreja que Paulo havia dito, aquele que está em Cristo, nova criatura é. Mas peraí. Você nasceu de novo, mas você pode estar como a igreja de Corinto, doente, machucado, ferido, precisa de ajuda. Quarto lugar, caráter não pode ser confundido com eloquência. Eu costumo dizer que eloquência mais mau caráter é igual tragédia. Eloquência mais mau caráter igual tragédia. E às vezes um líder, irmãos, basta lembrar de muitos dos nossos políticos. Eu me lembro de um político lá na nossa cidade, ele devastou a cidade, os funcionários públicos ficaram coisa de 6 meses sem receber, mas meus irmãos, esse homem subia para um palanque, mas fazia um discurso que as pessoas choravam. O homem tinha eloquência, mas era mau caráter. É o grande perigo da eloquência. Agostinho já falava do perigo da eloquência. Essa ferramenta que pode ser muito boa, mas pode ser desastrosa. Desastrosa. Caráter também não pode ser confundido com dons espirituais. Nem sempre ter dons espirituais é garantia de caráter. Jesus alerta-nos que no juízo final, alguns alegarão ter sido usados os dons, e dirão para o Senhor, Senhor, nós profetizamos em teu nome, Senhor, nós expulsamos demônios, Senhor, nós efetuamos curas, nós operamos nos dons. E Jesus vai olhar e dizer, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais o mal. Nem sempre operar nos dons equivale a ter caráter. Esse é um problema muito sério. Ter um ministério em franco crescimento não é necessariamente garantia de caráter. Nós acabamos de citar a história da queda de um líder. Eu não sei até onde vai o problema do pecado e do caráter, mas que mostra que pode atestar isso. Não é garantia de santidade de caráter. Eu dei uma lida na história daquele reverendo Jim Jones. Alguns chegaram a dizer que a igreja do Jim Jones, lá nos Estados Unidos, aquele assassino, na época ele tinha juízo, chegou a 20 mil membros. Mas ele era um assassino.
Em sétimo lugar também, se caráter não pode ser confundido com nada dessas coisas, caráter também não é o mesmo que perfeição. Isso eu queria, sim, deixar claro para os irmãos. Caráter não é o mesmo que ser perfeito. Aliás, eu diria até que a máscara da perfeição pode ser uma decorrência da nossa deficiência de caráter. Porque, irmãos, todos nós temos os nossos defeitos. Todos nós temos os nossos defeitos. Mas você já notou que o evangélico do século 21, ele não gosta muito de mostrar seus defeitos, não é verdade? Hoje eu estava até falando aqui com o nosso irmão que me buscou na vinda. Eu estava dando alguns dos meus testemunhos para ele, falando assim, olha, é interessante que às vezes a gente gosta de dar testemunho depois que o problema passou. A gente não gosta de dar testemunho durante, você já notou isso? Normalmente assim, o cara vai dar um testemunho de algo que passou. Se ele está passando pelo problema, o que ele fala? Como vai, irmão? Tudo bem. No máximo ele fala, como é que vai? Estou passando por uma prova. Sim, mas que prova? É uma prova provada. Sim, o que é? É uma luta, mas que luta? É uma luta lutada. Eu costumo dizer que no nosso meio nós temos muitos crentes caixa preta, a maioria de nós tem uma caixinha preta. Crente caixa preta é cheio, tem várias sutilezas. Tem o crente caixa preta, assim, excessivamente espiritual. Você chega perto dele e fala assim, como vai, irmão? E ele já dá uma veludada na voz. Ele fecha um pouquinho os olhos e diz, graças a Deus. Aí você já dá até uma intimidada, né? Assim, é como se o cara já começasse a subir e você está embaixo. Ele já te olha de baixo para cima. E aí, tudo bem as coisas? Como é que estão as coisas aí em cima? Glória a Deus, meu irmão. E como é que vai a família? Deus é bom. Já tem um ano que ele não dorme no mesmo quarto. Deus é bom. Jesus é tremendo. E ele está agarrado na pornografia. Jesus é tremendo. E como é que estão as coisas? O Espírito Santo está trabalhando. Está trabalhando nada. Mas esse excesso de espiritualidade, eu não sei. Às vezes tinha uma irmã que fez curso conosco. Claro, eu não estou generalizando, mas tem alguns crentes que é igual Kodak ou Rapid-Color. O cara já chega revelando. Chegou no lugar. Mas a gente, se fosse um caso, dois, tudo bem. Mas a gente chega com uma irmãzinha e faz um curso comigo, já chega. Deus, eu tive um sonho nessa noite que o Senhor e tal, e pá. Opa, já chegou, isso é tudo bem. Você leva na boa fé. Daqui a pouco, vai dormir na casa de alguém. Estava lá agarrada no computador, vendo 1001 coisas. A irmã não falou nada. No outro dia ela já começou a entrar na conversa do marido, da mulher, já criou uma guerra. No outro dia ela falou, pastor, eu não sabia de nada, tem esse livro, e aí com aquela linguagem espiritual, eu falei, pastor, eu vim com dinheiro na conta, mas assim, eu vou pegar e vou, assim que chegar eu deposito. Falei, tudo bem, não tem problema não. Depositou. Mas já chega revelando. Tem várias formas. Eu lembro de um outro irmãozinho que ele gostava muito de orar alto. Começava a orar e ele falava, é interessante, tinha uns alunos lá, você começava, ó Pai, nessa noite nós te entregamos a nossa vida, e daqui a pouco ele, aleluia Deus! Senhor, e que o Senhor possa falar nessa noite, papai! E fala Deus! Falei, tá bom, o cara é um cara mais expansivo, né? Tudo bem. Aí ele chegou, Deus tem me dado esse ministério, levei ele no seminário comigo. Chegou lá, ele falou, olha, Deus já me mostrou, tem um dragão, que eu vi um dragão. E eram 2 dragões, um entrou e um dragão comeu o outro.
Um negócio esquisito, mas tudo bem. Você leva na boa fé. Mas daqui a pouco vem a irmã e fala, pastor, você conhece esse cara? Eu falei, não, assim, eu estou vendo que ele é um cara, assim, cheio do Espírito, ele ora alto, ele tem visões. Eu falei, pastor, não, sabe, ele assim, ele gosta muito de se oferecer para aconselhar, só que aí ele veio me aconselhar e já começou a dar uma alisada aqui e tal, e eu falei, rapaz, já para por aí, já não alisa mais não, o que é isso? E aí, quando a gente foi investigar, irmão, tudo bem. Então, assim, nós temos, às vezes, formas de mascarar algumas coisas. Agora, eu estou dizendo que nós somos perfeitos? Não. Irmão, se você tiver alguma dúvida se você é perfeito ou não, é só você chegar em casa e perguntar à sua esposa, seu marido. Só que você já parou para pensar? Você já notou que a gente gosta de parecer que a gente é mais crente do que a gente de fato é? Os irmãos já concordam com isso? A gente gosta de parecer que a gente é mais cheio do Espírito do que de fato a gente é. Dá uma olhadinha aí para o seu vizinho do lado, mas olha no olho dele e fala para ele assim, você não está com essa bola toda não, rapaz. Mas nós, crentes, normalmente a gente gosta dessa máscara. A gente não gosta de admitir os nossos erros. Você quer ver uma coisa, gente? Qual foi a última vez que você confessou um pecado seu para alguém? Qual foi a última vez? Claro, tem várias igrejas aqui, eu vou falar para não pegar para o lado do pastor Maurício. Qual foi a última vez que você viu o seu líder confessar uma fraqueza dele de púlpito? Qual foi a última vez que você, pai, sentou com seus filhos para falar de uma fraqueza sua? Mas nós gostamos de brincar de ser Deus. Eu me lembro que um dos grandes traumas foi uma revelação, quase que de proporções apocalípticas. Eu era novo convertido. Eu tinha aprendido que o pastor era o anjo da igreja. O pastor é o anjo, tal, o pastor é o anjo, tal. Esse negócio de anjo, pastor é anjo e tal. Eu era novo convertido, tinha alguns meses, a gente estava num retiro espiritual, eu era apaixonado por aquele pastor até hoje. Tenho uma estima, uma consideração, foi meu líder, meu pai na fé. Eu tinha meses de crente naquele retiro espiritual, ele pregou, e ali no intervalo, eu fui no banheiro. E meus irmãos, quando entrei no banheiro, quem é que estava lá dentro do banheiro? Meu pastor. E estava fazendo xixi. Irmãos, quando eu entrei e vi aquilo, eu falei, sangue de Cristo tem poder. Eu falei, meu Deus, mas pastor não é anjo? Eu falei, meu Deus, mas pastor vai no banheiro? Ficou uma confusão na minha cabeça. Tem crente que se descobrir que o pastor é gente,